Para quem não me conhece, meu nome é Aldemir e hoje eu vou falar aqui com vocês sobre lombalgia. Eu vou falar tudo sobre lombalgia para vocês. Vocês podem ficar à vontade para perguntar, se tiver tudo tranquilo, vão perguntando aí, né, sobre lombalgia. Vou falar daqui os pontos, o que os autores recomendo, o que eu falo, vou falar lombalgia no conceito ocidental, o que é lombalgia no conceito oriental, vou falar os principais pontos aí para tratamento da lombalgia segundo a literatura, né? Segundo a acupuntura, os livros de acupuntura, os livros de referência, e por último vou falar os pontos que eu utilizo. Alguns pontos conhecidos, outros não, e depois, no final, vou falar porque eu utilizo cada ponto, o que cada ponto significa, o porquê que eu escolhi cada um desses pontos, tá legal? Essa que é a importância. Voltou aqui, né, o meu computador voltou a funcionar direitinho, então. Ó, repassando, né? Para quem não me conhece, eu sou Aldemir Chaves e eu ensino profissionais da saúde a tirar dor osteomuscular do seu paciente. E ao longo dessa aula, né, você, no conceito ocidental, no conceito oriental, vou falar os principais pontos aí para tratamento da lombalgia segundo a literatura de acupuntura, de MTC, e vou falar, por último, vou falar os pontos que eu utilizo, às vezes mesmo, em uma sessãozinha o paciente já fica bem, você fideliza ali dos pacientes. Né? Estou retornando às lives, né, agora, depois de um período aí de descanso, né, e retornando com lombalgia, porque a lombalgia, né, ela é o que mais se ocorre entre 65% e 80% da população mundial vai sentir dor na lombar em algum momento de sua vida. Então, temos alguns bilhões de pessoas no mundo, se eu não me engano são 8 bilhões de pessoas, então uma galera aí vai sentir, mais de 6 bilhões de pessoas, sim, e você pode atender uma parcela disso. Né? A lombalgia é uma dor, né, que ocorre ali na região lombar, que pode ser aguda, né, com menos de 3 semanas, ou crônica, acima de 3 meses, né, aquela dor persistente há mais de 3 meses, que a gente já considera dor crônica. Né? Ele afeta mais de qualquer outra afecção no mundo de consultas de consultório, só perde para resfriado. Nesse tempo, então, o resfriado que está só perde por resfriado. Então, no mundo inteiro e no Brasil não é diferente. Então, isso é fatos, tá? São dados. Causas prováveis aí que pode causar lombalgia, segundo aqui a nossa medicina ocidental, segundo os estudos. Causada aí pelo mau uso ou uso excessivo das estruturas da coluna, né, carregando peso, esforço repetitivo, excesso de peso, pequenos traumas, postura inadequada, ergonomicamente não adequada, né, principalmente no trabalho, pessoas ficam horas ali no trabalho, alguns trabalhos também exigem que a pessoa carregue peso, né, isso pode acabar gerando também uma osteoartrose ali na coluna, né, algumas pessoas que têm predisposição a isso. Isso também inclui aí doenças inflamatórias, como espondilite anquilosante, infecções, tumores, etc. Isso tudo pode causar uma lombalgia, que é uma dor
ali na região da lombar, ali na parte inferior das costas. E agora, no conceito da MDC, no conceito oriental, é influenciada, né, ali pelos meridianos, né, principalmente essa região, né, região lombar, é influenciada principalmente pelos meridianos do rim e da bexiga, né, são os meridianos que mais influenciam ali naquela área. Então, normalmente as pessoas, segundo a medicina, pode ser por deficiência do rim, pode causar isso, né? Você vai acabando isso. Ou também, tendo essa dor, né? Ou também uma estagnação de Qi, né? De energia, estagnação de Qi e de sangue. Pode ocasionar dor também. Né? E o que a acupuntura, o que o agulhamento faz? Ele aumenta aí a energia do rim, né? Ou ele libera, faz com que o fluxo do Qi passe ali adequadamente. Então, ele vai retirar a dor utilizando a acupuntura, tá? Ou, no caso aqui, o agulhamento. Os principais meridianos envolvidos são meridianos do rim e da bexiga. O meridiano da bexiga, ele é o maior meridiano do corpo, ele tem 67 pontos. Ele começa aqui no cantinho do olho, desce ali pela paravertebral, né, bilateral, descendo pelas pernas e termina lá no dedo mínimo. Então tem um ponto lá ali do cantinho do olho e outro ponto lá no dedo mínimo, né? Então são um meridiano muito importante, com muitos pontos, e que vamos utilizar ele em vários tratamentos, inclusive no tratamento da lombalgia. E também o meridiano do rim, né? Que o rim, ele governa essa área aí, ele domina essa área da região lombar, que é a região onde fica o rim. Segundo a literatura, né, foram vários livros que eu vi, peguei referência lá, é a referência de todo mundo, todo praticante da MDC se fia em alguns livros, mas a gente tem que ter em mente, gente, que nem sempre, né, o que está ali nos livros vai dar certo. Isso é fato, né? Porque não é só saber os pontos, tem que saber a ordem de inserção, tem que saber a localização de cada ponto, tem que saber a forma que se deve manipular, oxidação, tonificação, mexe, não mexe na agulha, como você deve manipular a agulha ali depois que você insere. E a ordem de inserção também é muito importante, é muito importante. Então, eu vou falar aqui o que dois autores recomendam para o tratamento da lombalgia. Então vamos lá, os pontos relacionados ao autor 1. Autor 1, os pontos que ele indica para tratamento da lombalgia. Ponto ID3, ponto VG26, ponto VG26, ponto B10, ponto B54 ou B40, vai depender do mapa que você esteja utilizando, ponto B59, ponto B58, ponto B62, ponto VG3, ponto VG4, ponto VG4, ponto VG8 e ponto B32. Tá legal? Vou repetir para vocês os pontos que o autor 1 recomenda para o tratamento de lombalgia. Ponto ID3, VG26, B10, B54 ou B40, dependendo do mapa que você esteja utilizando.
B59, B58, B62, VG3, VG4, VG8 e B32. São esses pontos que o autor de um livro recomenda para o tratamento de lombalgia. Tá legal? Agora vamos ali para o segundo autor. O que o segundo autor recomenda aí para o tratamento da lombalgia? Então ele recomenda, autor 2, tratamento da lombalgia, B23, VG4, B47, R2, R3, B54 ou B40, dependendo do mapa, B60, C7, C8, R7, R10, VC4, VC6, VG11, VG6, VG2 e B11. Bem, gente, vou repetir aqui para vocês aí, conforme o pessoal está pedindo. Autor 2, tratamento da lombalgia. B23, VG4, B47, R2, R3, B54, B60, C7, C8, R7, R10, VC4, VC6, VG11, VG6, VG2 e B11. Esses são os pontos em que o autor 2 recomenda para o tratamento. E agora, gente, vou falar os pontos que eu utilizo, tá? São bem menos que isso, bem menos que esses pontos. Tem ponto extra também aí. E não só vou falar os pontos aí para vocês, né? Eu vou falar o porquê de cada ponto, vou falar aí a característica de cada ponto. Não vou falar todos os pontos, porque senão a live fica muito extensa, né? Ô Roberta, tudo bem? A live fica muito extensa, então eu vou falar só sobre alguns pontos. Tá legal? Vamos lá, os pontos que eu utilizo. B23, B20, VG4, B54 ou B40, vai depender do mapa que você esteja utilizando, e B60. E também uso os pontos extras, pontos rotatores, que eles ficam ali entre a coluna vertebral e a musculatura paravertebral, que são os ruator giage. Ruator giage eu gosto de chamar de ruator, porque senão fica muito grande, quase um trava-língua, né? E eu vou falar aqui para vocês por que eu utilizo algum desses pontos, porque não, Aldemir, porque você não utiliza os pontos que os autores eu recomendo. Muito teste, né? Ver o que dá certo, né? A gente tem que ver também a estrutura é diferente, né? Esses autores, né? Desses que eu peguei, nenhum deles são autores nacionais, né? Que tem uma história diferente, que é uma população diferente. Então, é claro, a gente tem que se basear ali no histórico deles, o que eles fazem, né, da origem de cada um, mas estudar basicamente muitos pontos e a nossa população. Eu vou falar aqui o ponto B60, que é o ponto que a maioria dos acupunturistas conhecem, né? Ele fica ali na parte externa, né? Lá no pé, entre o maléolo externo, o maléolo lateral
e o tendão de Aquiles, ele fica ali a meia distância entre esses dois. Ele é um ponto muito bom para tratar dor. Ele é o ponto fogo e também é um ponto rio. E qual a forma de atuação desse ponto? Onde ele age? Ele serve para descontrair, ele descontrai os tendões, ele expulsa o vento, né? Vento para MTC é tudo aquilo que para, né? Que deixa a pessoa travada porque é falta de vento, ou tremor, contrações, de maneira geral, é vento, né? Tudo que se movimenta em exagero, ele é vento também. Então ele expulsa o vento, ele extingue o calor, né? Ele limpa os bloqueios do meridiano. Vê como isso é importante? Se tem um bloqueio, tem dor. Dor é um bloqueio, tá? Uma coisa, dor dentro da medicina chinesa, dentro da MTC, ela está muito ligada, é uma que a gente chama de síndrome de obstrução dolorosa, né? Tipo fixa, essa dor que está ali parada, é uma síndrome que está sendo obstruída no meridiano da bexiga, que a bexiga é o que passa ali nessa região, né? Toda a paravertebral é o meridiano da bexiga, né? Então ele limpa os bloqueios, porque tem algo bloqueado, esse ponto ele serve para isso. Ele reforça o sangue e ele tonifica as costas. Então, esse ponto B60, ele descontrai os tendões, vê a importância dele no tratamento da dor lombar, ele expulsa o vento, né? Porque normalmente a pessoa está travada, ela não consegue nem se mexer, então tem o vento ali fazendo ela travar, ele extingue o calor, nem sempre o calor está presente, mas ele extingue o calor. A gente vai ver isso, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, que ele não atua só nesse tipo de dor, ele atua em outros tratamentos também, não só na síndrome de obstrução dolorosa tipo fixo, que é essa dor que a gente vai tratar. Ele limpa os bloqueios do meridiano, tudo que está bloqueando o meridiano da bexiga, ele vai servir para limpar. Ele reforça o sangue, então ele tonifica o sangue, ele leva mais, irriga mais ali a região, e ele também tonifica as costas. Então ele fortalece as costas, por isso a importância desse ponto. E para que esse ponto é indicado? Quando você deve usar esse ponto, né? Você utiliza ele para quê? Para dor de cabeça, dor e cãibra nas costas, dor no calcanhar, dor no pé, dor ocular, que lembra o meridiano da bexiga, ele começa aqui no cantinho do olho, espasmos e paralisia nas extremidades, lembra que ele é importante, porque ele expulsa o vento, então por isso que ele é importante, né, para isso. Ele tira o inchaço ali do maléolo externo, principalmente, né? Ele é bom para inchaço genital, é onde a gente vai ali trabalhar, porque ele é bom para retirar o calor, então ele é bom nessa parte genital também. Ele serve para menstruação irregular, dor nos ombros, parto difícil, rigidez na nuca, que ele é muito bom nessa região aí de ombros, braços e nuca. Serve para sangramento nasal, vertigens, porque lembra lá do vento? Vertigens de vento. E também serve para visão turva, porque ele age nos olhos, porque é onde o meridiano da bexiga inicia, e a gente sempre trata, que a gente chama de pontos distais, né? O ponto mais longe do meridiano, da onde ele inicia, da onde tem um tratamento, a importância desse ponto. A gente tem que levar em conta que os pontos de acupuntura, eles servem para uma série de patologias, tá? Ele não serve só para uma coisa. Nesse caso aqui, como a gente está falando de lombalgia, a gente tem que se ater a isso, ó. Dor e câimbra nas costas, né?
e dores de maneira geral, né? Liberação do, ali da região, né? Do fluxo energético do meridiano. Vou falar, desculpa aí a tosse, acho que o Rio de Janeiro inteiro, o Brasil inteiro está com tosse, eu não me isentei disso, principalmente falando a beça. Bem, eu vou falar um pouquinho desse ponto. Esse ponto ele oferece uma larga gama de ações potenciais, como a gente viu ali nas indicações. É frequentemente usado como ponto distal para tirar a lombalgia, como eu falei antes, é um ponto age ali nessa região, né, o ponto mais longe, que a gente chama de ponto distal. Ele funciona melhor, mas não somente, tá? Para tratar dor lombar de deficiência do que de excesso. Serve também para de excesso, mas ele é mais eficiente para as dores de deficiência, né? Assim como qualquer tipo de dor lombar crônica ou aguda. Ele serve tanto para aquela dor ali que está abaixo de 3 semanas ou aquela dor que está ali persistindo com mais de 3 meses, que é o que normalmente o paciente vem. Normalmente os nossos pacientes eles já estão com alguns meses com dor. Esse é o relato normal em escritório. Ele é utilizado para síndrome de obstrução dolorosa do ombro, pescoço e cabeça, porque o meridiano da bexiga ele passa por essa região, né? E ele também tem o poder de extinguir o vento, tanto o vento interno quanto o vento externo. Vento externo é aquele torcicolo, quando ele vem e ataca a gente, aquele vento frio que a gente trava, isso é o externo. E normalmente o vento interno, ele está muito ligado a AVC, tremores, vertigens, ele está muito ligado a isso. Ele pode ser como ponto distal para dor de cabeça. Outro dia tenho tratado uma paciente de enxaqueca, né, que todo mundo pensa que a gente vai colocar a agulha sempre no local onde que a pessoa está sentindo dor. Não, não é. Eu falo, se for ansiedade, que normalmente tem ali dentro do cérebro, vai colocar a agulha lá no cérebro? Não, a gente coloca a agulha em várias regiões do corpo. Então esse é um ponto bom para dores de cabeça, principalmente aquela em função de deficiência dos rins, não uma deficiência renal mesmo, deficiência principalmente do yang do rim, né, o calor do rim. Normalmente acontece muito em mulheres pós-parto, durante a gravidez, porque pede muito ali da energia do rim, né, porque ela está gerando um outro ser, então ele perde muito e tem uma dor de cabeça assim muito peculiar nas mulheres principalmente, né, que atacam normalmente a região occipital da cabeça, né? Ele é um ponto bom para aquela sensação de queimação do urinar, porque ele é bom para retirar o calor, principalmente o calor da bexiga. Eu lembro que a gente está falando do meridiano da bexiga, então ele retira o calor, da bexiga. Então, por isso que o B60 ele é muito importante disso. E também como ele movimenta o sangue, lembra lá que eu falei que ele reforça o sangue, ele movimenta o sangue, ele está reforçando, está deixando o sangue mais parrudo, então deixa o sangue movimenta mais. Então, ele é bom para tratar distúrbios menstruais de maneira geral, principalmente pelaquela estagnação de sangue, que tem coágulos mais escuros, tem períodos mais dolorosos. Ele é um ponto muito bom para isso. O pessoal pensa muito, invasa da concepção, sempre no VC, vamos tratar. Mas não, o meridiano da bexiga, ele é muito importante para isso também. Tá legal? Por isso, esse ponto tá aí escolhido. Tá legal? Vou falar um outro ponto aqui. Ponto B20. Se der tempo eu falo mais de outros pontos, tá? A gente já tá com meia hora de live aí. B20, ele é o ponto de assentamento ali do baço. O baço ele é muito importante, né? Ele é o ponto de transporte posterior do baço, é o ponto
ali do baço, né? Ele serve para fortalecer o sangue, ele revigora, ele reforça o baço e também o estômago, e ele soluciona a umidade. Soluciona a umidade, a gente vai ver que está muito ligado a edema. Então ele revigora o baço, e o baço é muito importante para o tônus muscular. Então, possivelmente, a gente precisa reforçar o tônus muscular, e o baço ele é muito importante para isso. Ele é indicado para emagrecimento, né? Tanto a pessoa que está querendo emagrecer, como a pessoa também que está emagrecendo muito rapidamente, sem querer. Ele é porque ele vai equilibrar o baço, e o baço é muito importante para isso. Ele serve para anemia, perda de apetite, distensão abdominal, diarreia, disenterias, náuseas, vômitos, cansaço, aquela pessoa que está cansaço, muito cansaço. É um ponto para você colocar. Ele é um ponto muito bom para edema, lá que eu falei que ele soluciona a umidade. Umidade é edema, então ele é um ponto muito bom para isso. Ele é um ponto muito bom para você fazer aquela drenagem no teu paciente. Para gases também, ele é um ponto muito bom. Para fadiga, né? Que quando a pessoa já passou do cansaço, ela já está naquela situação fadigando mesmo. Ele é um ponto muito bom para isso. Ponto bom para soluço, sinusite, bronquite, cólicas menstruais, cólicas intestinais, de maneira geral. É um ponto bom para erupções cutâneas, porque o baço está muito ligado a isso. E para sangramento uterino anormal. O que é sangramento uterino anormal? Tudo aquilo que não seja a menstruação ali naquele período em que cada mulher tem. Normalmente vai de 3 a 5, dependendo ali da mulher. Tá legal? E é um ponto bom também se tem deficiência de sangue ou amenorreia, é um ponto bom para isso também. Gente, o B20 é um ponto crucial para fortalecer tanto o estômago quanto o baço, que são pares, tá? Eles estão dentro do elemento terra, né? O estômago, ele é o yang, né? E o baço é o yin. Os dois estão dentro do elemento terra. Serve muito bem para reforçar isso, porque o baço ele é responsável pela transformação e o transporte dos alimentos. Por isso que ele serve tanto para diarreia e também ele serve para constipação. Ele serve para os dois, porque tanto a diarreia quanto a constipação ele tá tendo ou um excesso ou excesso na transformação ou deficiência, né? Ou excesso ou deficiência na transformação e nos transportes dos alimentos, que o baço que ele é responsável por fazer o transporte dos alimentos desde a boca até sair, tá? Então você pode usar esse ponto para qualquer deficiência do tio do baço, né, que pode se manifestar como fadiga, fezes moles, anorexia, distensão abdominal, pode ter um prolapso uterino ou prolapso estomacal, hérnia de maneira geral. Esse ponto é muito bom. Qualquer ptose, hérnia, prolapso, tudo que está saindo do lugar, o baço é importante você tonificar, porque o baço, né, o elemento terra, ele é responsável por manter todas as nossas estruturas no local, porque ele é responsável pelo tônus muscular. Tá legal? Quando a pessoa ela fica ali tanto física quanto mentalmente exausta por um período muito longo, então você deve tonificar o Qi e o sangue.
E esse ponto é muito bom para isso, porque a pessoa está com deficiência de sangue, não quer dizer que ela está anêmica, está falando dentro da medicina oriental, e está também com a deficiência energética. Então, o B20 é muito importante para isso. Ele também elimina tanto a umidade como a fleuma, né? E porque a umidade e a fleuma ela acaba ocasionando ali um mau funcionamento do baço, tanto no transporte quanto na transformação dos fluidos corpóreos. Então, o B20 é utilizado em quase todas as patologias de umidade. Aí. Você pode incluir até catarro, né? Aquela umidade crônica, aquela fleuma. O catarro é a umidade, tá? Tanto o catarro aquele catarro produtivo, né? Ele mais claro, ou o catarro mais amarelado, mais escuro, o baço é importante. O B20, gente, ele também, como eu falei antes, ele nutre o sangue. Então, esse ponto é quase sempre aí utilizado junto com o B23, que é o ponto do rim, né? Para poder aumentar aí a energia de maneira geral e aumentar aí a produção de sangue, principalmente se você usar a moxa nesses dois pontos. Quem me conhece sabe que eu adoro a moxa, porque a moxa ela amplifica o poder de cura do nosso corpo, porque a acupuntura nada mais é que ela reorganiza o seu corpo, ele faz que o teu corpo produza a cura, né? Produza a autocura. Então, você colocando moxa ali nesses dois pontos, o B20 e o B23, eu vou falar do B23 daqui, você vai dar um plus, que são dois pontos muito bons para poder energizar aí na gente. Resumindo, aí, um pequeno resumo do B20, ele é um ponto crucial para tonificar quase todas as patologias crônicas. Quando a pessoa tem um Qi esgotado, tem um Qi para baixo, ela está cansada, ela está exaurida. Então, você utiliza o B20. Você pode usar agulha, moxa na agulha, ou só caixa de moxa, ou só a moxa, você coloca ali e tá. Você vai saber isso. Ah, gente, uma coisa. Isso tudo que eu estou falando aqui está no meu curso, né? O curso online, que eu falo ali dos pontos, né? Eu não falo localização dos pontos, mas nesse curso eu falo ali a energia de cada ponto, para que serve cada ponto. Tá tudo lá, um curso online, dizendo todas as indicações de cada ponto, e você tá lá. São mais de 100 aulas, né? Tá lá. Quem quiser, me manda aqui um ADM, que eu mando para vocês com descontinho legal para tratar esse ponto, tá legal? E como eu prometi, eu vou falar aí do ponto B23, o último ponto que eu vou falar aqui para a gente poder fechar nossa live. Ponto B23. Ele é o ponto de transporte posterior, né? O ponto de assentamento do rim. É um ponto importantíssimo, ele fica ali na região lombar, né? Um ponto muito importante, um ponto que eu gosto muito também. Né? Qual é a atuação dele? Que ação esse ponto tem? Ele clareia os olhos, ele favorece os ossos e a medula, é um ponto bom para você tratar aquele paciente mais idoso. Eu sempre vou colocar, porque o idoso ele tem uma tendência à perda óssea, então é um ponto muito bom para isso, né? E para tratar fraturas também. Ele favorece os ouvidos, porque a gente, quando você tem perda auditiva, você tem perda de essência, né? Você tem perda ali, uma deficiência do rim, então você tem que tonificar. Ele fortalece o rim e revigora a nossa essência de maneira geral. Ele nutre a função do rim para a recepção aí do tipo, porque
o rim é um dos pontos mais importantes que nós temos no corpo, é o meridiano mais importante que a gente tem, né? A energia do rim, ela é fundamental para a nossa vida. O que acontece quando a gente vai perdendo a energia do rim? A gente vai ficando com cabelo grisalho, porque a gente está, como falo, sexagenário. Então a gente tem essa perda aí da coloração do cabelo. Por isso que é importante, quando a gente faz a avaliação ali na anamnese, pergunta se a pessoa tem cabelos brancos há muito tempo. Porque uma pessoa da minha idade, 60 a mais, consegue ter, é normal ter cabelo branco. Mas uma pessoa 20 anos, 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, não é normal ter cabelo branco, então ela está perdendo ali um pouco da função do rim, da energia do rim, então é importante você trabalhar. Ele revigora a parte inferior das costas, né, a região lombar, é o que para quem a gente está usando, ele revigora o sangue e também soluciona a umidade. Legal? E quando a gente deve utilizar esse ponto? Para que ele é indicado? Alterações urinárias, lembra que a gente está falando de rim. Incontinência urinária, porque isso também é uma deficiência do rim. Enurese, você tem uma urinando à toa, né, com qualquer movimento. Impotência, é um ponto bom para tratamento de impotência. Infertilidade, liberação involuntária de esperma durante a noite, durante o sono, acontece com muitos homens, já por causa da deficiência do rim, né? Leucorreia, menstruação irregular, emagrecimento, timidez, anemia, diarreia, epilepsia. Esse ponto ele serve para uma série de patologias. Não terminou ainda. Sensação de frio, aquela pessoa que sente frio à toa, esse ponto é bom para isso. Falta de memória e também falta de concentração, falta de ar, dor lombar, lembra que a gente está tratando. Nefrite, a gente está falando dos rins, edema, asma, prostatite, fraqueza nos membros inferiores e também na coluna lombar, surdez, visão turva, zumbidos e pedras nos rins. Então é um ponto que tem uma gama enorme aí de tratamentos, né, para você utilizar. Esse é um dos principais, né, e mais cruciais pontos para a tonificação do rim, da energia do rim. Qualquer deficiência do rim crônica deve ser combinada com esse ponto com método tonificante. Ele está nas costas, então ele é ligeiramente mais eficaz em nutrir o yin do rim, que é a essência, mas também ele tonifica o yang do rim, que é o fogo, né? O yin do rim é a nossa essência, né? Aquilo que a gente vai fazer a nossa vida durar mais. E o yang do rim, que é o nosso fogo, né? Que é a nossa energia sexual. Então, ele é muito importante para isso também. Por isso que a gente deve usar a moxa para tonificar o yang do rim. Então, quando tem uma deficiência do yang do rim, é sinal que está faltando fogo. Se está faltando fogo, o que a gente faz? Coloca fogo. A gente pode usar tanto a moxa direta em cone de moxa, colocar ali, ou indireta, você pode usar com alho, com gengibre, pode usar caixa de moxa, ou pode simplesmente usar ali a moxa também em bastão ali passando na região, tá? A moxa não é muito indicada para deficiência do yin do rim, tá legal? Então, se a pessoa está com impotência, infertilidade, usar a moxa, se não, só agulha, tá legal? Então, qualquer deficiência com agulha, qualquer deficiência, tanto do yang do rim quanto do yin do rim, você deve utilizar, tá legal? Então,
É um ponto-chave, como eu falei, para tratar a impotência, ejaculação noturna, infertilidade, espermatorreia e falta de libido, né? Falta de desejo sexual. Ele é um ponto muito bom para você tratar. Aliás, muito bom não, um ponto fundamental que você nunca deve deixar de utilizar para tratar esse tipo de patologia. Tá legal? Ele serve para estimular a função do rim e receber o Ti, receber energia de maneira geral, e é frequentemente usado também para asma crônica, porque asma é uma deficiência, principalmente do rim, tá? Tudo aquele que a gente já nasce com algumas propensões a ter é deficiência de essência, então deficiência do rim. A essência, né, que é o componente aí fundamental da vida, ela é guardada ali no rim. Ela é toda ali do rim. Deixa eu ver, Beth Fontinelli pediu para participar, isso mesmo, Beth? Quer entrar aqui na live? Deixa eu só terminar aqui. Se for, você só confirma aí para mim. Você quer mesmo ou de repente participou, clicou por engano. Então, tanto a estrutura física, né, quanto da mente e da nossa essência, esse ponto ele é fundamental, porque uma essência forte e próspera, a mente ficará satisfeita e otimista. Isso quer dizer também que esse ponto pode ser utilizado nos casos de esgotamento da nossa essência, né? A gente tem aquela sensação de cansaço, então você deve tratar. E você também é um ponto muito bom para ser usado para depressão, falta de iniciativa, negatividade e falta de força de vontade. O rim, ele comanda a força de vontade, então é um ponto bom ali para você tratar. Quer participar sim? Ah, então só um instante. Eu só peço só uma coisa então, Beth. Fone de ouvido, que eu vou colocar aqui também, senão eu não te escuto. Fone de ouvido e lugar claro, tá? Eu vou botar aqui para ver se funciona. Tá legal? Deixa eu só terminar aqui essa parte do rim, né, que a gente começa a trabalhar. Então, ele aguça a mente, aumenta a força de vontade, estimula a nossa iniciativa de maneira geral e diminui também a depressão. Como o rim, né, ele comanda ali essa parte inferior das costas, que é o que a gente está tratando aqui, né, ele é um ponto fundamental ali para tratar lombalgia crônica. Então você deve tratar esse ponto para tratar lombalgia crônica, principalmente causado pela deficiência do rim, porque ele serve para estimular a formação do sangue, porque o rim está ali inserido ali na formação do sangue. E também ele é utilizado para qualquer patologia óssea, porque o rim, dentro da medicina chinesa, ele está dentro, ele é fundamental ali para a parte óssea também, né? Então, artrite deformante, osteoporose, osteomalácia, é um ponto bom para esse tipo de tratamento, porque ele vai nutrir ali a medula dentro do sentido da medicina chinesa, porque o rim ele controla os ossos e produz a medula, que então ele serve para os tratamentos de sintomas de deficiência do mar da medula. O mar da medula para a gente é o cérebro, então ele vai prevenir ou tratar tonturas, perda de memória, zumbido, fraqueza nas pernas, visão embaçada, exaustão e um desejo persistente de dormir. Tá legal? Isso aí, tem muito mais coisas sobre o meridiano do rim, mas a gente já está há muito tempo aqui na live. Um outro dia a gente fala